Levanta a mão aí quem já achou que cuidar de si mesmo, cuidar da beleza e se vestir bem é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu já fui essa pessoa, tô em processo de aprender tudo isso e eu quis vir aqui contar um pouquinho sobre isso porque realmente essa era a visão que eu tinha de quem faz esse tipo de coisa. Só gente fútil. E eu resolvi me tornar essa pessoa. Olha só que ironia. Tem todo um contexto por trás disso, que passa por uma percepção emocional, que passa por uma percepção racional e até mesmo de vontade e realização de sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que achou, que acreditou que aquelas pessoas que cuidavam de si mesmo ou não tinha muita coisa para fazer na vida, ou não tinha identidade, vontade própria, sabe? Aquelas pessoas que querem agradar todo mundo e eram realmente pessoas fúteis e até burras. Como eu sempre achei que eu era pessoa muito competente e que eu era muito boa em resolver problemas, eu percebia e entendia que esse não era um lugar para mim. E eu fui fazendo as minhas escolhas de vida de maneira que cada vez mais eu me afastava desse lugar de autocuidado. Até que chegou um momento que eu realmente não gostei de como eu estava, daquilo que eu estava vendo no meu dia a dia, aquele momento que eu falei, acho que o tempo passou e eu envelheci. E nesse de perceber, o tempo passou e será que eu estou envelhecendo, eu comecei a pensar o que eu tinha feito da minha vida até ali. E a maior parte, eu percebi que eu estava sempre em prol de outras pessoas para resolver o problema delas. Por que eu fazia isso? Porque eu me achava a pessoa mais competente do mundo e não confiava em absolutamente ninguém, achava que elas não eram capazes nem de resolver a própria vida. É isso. Eu também achava que eu era responsável por qualquer problema que acontecesse. Então, se tem uma pessoa do outro lado do mundo sofrendo, eu não posso desfrutar da minha vida, mesmo que eu tenha me empenhado para chegar onde eu cheguei, porque parte disso também é responsabilidade minha. Só que aí eu adiava a minha vida. Foi quando eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu realmente quis, desde que eu era muito novinha, aqueles hobbies, aquelas coisas que eu queria realizar, eu estava sempre adiando. Não, daqui 2 anos eu faço, daqui 5 anos eu faço, daqui 10 anos eu faço. Foi aí que eu comecei a perceber que a conta não está fechando. Dentro desse processo, eu, por acaso, um dia vi uma pessoa falando sobre maquiagem, sobre beleza, e ela falava que para isso existe método, existe uma observação matemática em função disso. Foi a primeira vez que eu entendi que pessoas bonitas, pessoas que cuidam de si, também são inteligentes. E eu comecei a fazer um exercício de seguir pessoas, de observar pessoas para entender como elas cuidavam de si, como elas cuidavam da beleza, como elas descansavam. E eu acho a internet fantástica por isso, né? Porque ela nos dá a oportunidade de ver pessoas, modelar pessoas, entender como elas fazem aquilo, aprender, colocar em prática e realmente mudar a nossa vida. Nesse processo de observar, eu fui vendo que muito daquilo que eu via que essas pessoas faziam, e era metódico, isso sempre me chamou muita atenção, tinha leveza, tinha muito de uma energia feminina, que eu muito rejeitava, né, em mim, na minha vivência, e tinha coisas ali que eu sempre tive um desejo profundo de realizar, mas não do jeito que eu achava que elas deviam ser. Por exemplo, eu sempre achei que cuidar da casa, fazer mesa posta, decorar, era para os outros, para agradar, para impressionar, isso me incomodava, porque eu pensava, eu não vou fazer para os outros o que eu não faço para mim mesma. De novo a ironia, porque em outras áreas da vida eu fazia isso. Quando eu comecei a perceber isso e virar essa chave, eu entendi que não. Se eu coloco uma mesa posta, se eu decoro a minha casa, se eu cuido disso, isso é primeiro um autocuidado, isso é primeiro um cuidado com a minha família, isso é um cuidado e uma satisfação do dia a dia, um zelo do dia a dia, que se estende a quem chega depois. E eu fui começando a ver essas outras coisas que antes eu via como fútil, como desnecessário. Eu comecei a perceber isso por um outro viés, um viés muito mais metódico, muito mais racional, que fazia sentido para mim. Porque eu gosto muito dessa coisa de eu faço as coisas com um objetivo. Então eu escolho um look com um objetivo, eu escolho cores com um objetivo, eu coloco essa mesa com um objetivo. Eu sempre gostei muito dessa coisa do método, porque eu acho que a gente fica cada vez melhor, porque você pode replicar, você já aprendeu, depois você faz no automático. É sempre muito o que eu busquei, assim, tudo que eu faço. Foi aí que eu comecei a virar essa chave.
E aí teve um dia que foi muito importante pra mim, porque eu tava passando, eu achava que era minha segunda consultoria de estilo, mas depois eu fui olhar que eu acho que era a quarta ou a quinta, que as outras foram bem simplesinhas. Mas aí eu tinha passado por uma segunda consultoria, eu tinha feito minha paleta de cores nova, né? Eu tinha ali identificado a minha coloração pessoal e eu tinha colocado na mesa tudo que eu queria para uma nova imagem. Quando eu olhei para aquilo, eu percebi que estava extremamente pesado, duro, enquadrado e cheio de uma energia masculina. Quando eu olhei para aquilo, pouco antes de finalizar, eu falei, epa, eu queria ir por aí, mas agora eu não quero mais. Logo eu ajustei, né? Tinha uma pessoa ali me ajudando e falou, não, falei, me fala quais são os elementos femininos. Ela falou esse, esse, esse. No outro dia, a gente acordou, escolheu um look muito mais feminino, fomos tirar umas fotos, fazer uns vídeos, viver aquele momento. E foi assim, muito legal ver o feedback, tanto das pessoas que estavam comigo, quanto das pessoas que comentavam nas minhas fotos, ali nas minhas redes, falando, nossa, como você tá maravilhosa, nossa, como você tá incrível, nossa, você mudou. E foi muito interessante como aquele lugar do mais leve, do mais fluido, do mais feminino se encaixou tão rapidamente em mim. Muito mais do que o outro que eu estava escolhendo. Essas experiências foram fazendo com que cada vez mais esse lugar fizesse sentido para mim. Quando eu entendi que eu estava sempre adiando os meus sonhos, sempre falando daqui 2, 3, 4, 5 anos, eu falei, pera, não, vou parar tudo e vou realizar esses sonhos agora. Isso fez com que a gente entrasse num ajuste fino, muito intenso na nossa família, principalmente entre o casal. E aquilo que a gente já fazia muito bem, a gente começou a fazer ainda melhor, de forma que a gente conseguisse os resultados que a gente tinha de maneira ainda mais rápida. E aí, o medo que eu tinha de parecer uma pessoa inútil, uma pessoa que não fosse inteligente, uma pessoa que não tivesse valor e identidade, eu vi que fazendo esse movimento de cuidar de mim, eu só colocava pra fora tudo aquilo que eu já tinha de potencial. E aí fez muito sentido pra mim. Cada vez mais eu tenho olhado para esse universo, eu tenho querido aprender com tudo isso que envolve o universo da beleza, da imagem, do cuidado com a casa, de como a gente se porta, da elegância. E sabe uma coisa que eu tô estudando agora, que eu descobri, é o tal da etiqueta. Eu sempre achei que isso era coisa de gente chata. E eu percebi que, na verdade, a etiqueta é como se fosse um código de comunicação. E eu percebi que a grande maioria dos problemas que eu tinha poderia ser resolvido se todo mundo entendesse que isso é o básico. Ou seja, aquele lugar que eu repudiei por tanto tempo foi o lugar que trouxe refinamento de experiência, de satisfação e me trouxe muito mais velocidade na minha vida em família, na realização dos meus desejos e sonhos e na minha satisfação pessoal de me perceber. O fato de eu cuidar de mim e fazer coisas que antes eu achava que eram inúteis não fez de mim uma pessoa inútil ou sem valor, muito pelo contrário, fez com que eu pudesse cuidar de mim antes de qualquer coisa. E é muito engraçado pensar em tudo isso, principalmente quem já me conhece há mais tempo, porque eu tô gravando aqui esse vídeo e tem coisas extremamente belas aqui para olhar no meu entorno, né, em relação, tem uma escultura dourada, tem um arranjo super produzido, tem uma outra cristaleira, tem um videomaker lindo aqui do lado. Então, o que acontece? Essas coisas eu achava essas coisas banais. E agora eu vejo o quanto o belo faz diferença, o quanto o esteticamente alinhado é bom, o quanto esses cuidados e esses mimos é, antes de mais nada, um cuidado pra gente mesmo. E aí eu saí dessa polaridade de isso não serve pra nada, temos um método, isso também é inteligente, vamos estudar sobre isso. E essa é a minha história de como eu escolhi me tornar uma mulher fútil. Eu nunca pensei que fosse tão bom. Agora tá lá no meu cronograma, fazer a unha, tomar sol, cuidar do cabelo. E eu tô achando isso bem legal, tô achando isso muito bacana e realmente é uma disruptura de todo esse processo em que eu saio de um lugar em que eu acho que só eu sou competente para cuidar de todo mundo, né? E aí eu não deixo nem as pessoas cuidarem da vida delas e nem cuido suficientemente de mim, para um lugar em que vou desfrutar de tudo aquilo que a gente construiu e vou parecer bem para isso, para que a gente conquiste ainda mais coisas. E olha só, você é a primeira pessoa que está sabendo disso. Eu nunca tinha contado isso para ninguém, nem aberto essas coisas para ninguém, mas resolvi vir aqui te contar porque eu sei
que esse tipo de pensamento pode ser o seu pensamento. Então eu quero que você comenta aqui embaixo pra mim. Você já pensou assim? Você já se sentiu assim? Você já foi essa mulher, essa pessoa que quer resolver tudo com as mãos e acaba se anulando na própria vida? Inclusive do cuidado pessoal e físico? Conta aqui pra mim. Se esse vídeo fez sentido pra você, dá um like, dá um joinha, compartilha se você acredita que outras mulheres têm que ouvir isso. E eu quero muito saber da sua experiência, da sua visão de mundo, e me conta aqui. Quem sabe a gente conversa um pouco mais sobre isso. A partir desse vídeo que eu coloquei aqui pra você e contar essa história, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber dessa mudança, dessa transição? Deixa aqui pra mim. Eu te vejo em um próximo momento, em um próximo vídeo, pra gente falar de coisas lindas, interessantes, de coisas que envolvem etiqueta, criação de filhos, família. Vamos falar de coisas boas, em que a gente pode ocupar um lugar de muito mais leveza e que a gente pode evoluir enquanto família, tanto amorosamente, quanto financeiramente, quanto na construção de coisas incríveis, tá bom? Um beijo e até a próxima!